Agora vamos falar sobre escuta ativa. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é o processo mecânico. Você ouve porque tem duas orelhas, tem os ouvidos e o som entra. Escutar é diferente. Escutar é processar a informação. Ouvir é automático. Escutar é intencional. Nós precisamos escutar. Eu amo um texto do Rubem Alves em que ele diz: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado um curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado. Nós precisamos dessa habilidade porque faz sentido para a nossa vida profissional, para o relacionamento que nós temos com os nossos colegas, para a nossa vida pessoal, para o bem dos nossos relacionamentos. Escutar é diferente de esperar a vez de falar, porque considero que foi dito. Uma coisa é escutar, ver o que a pessoa vai falar e conversar sobre isso. Outra coisa é quando você só está esperando para lançar o próximo argumento e você não muda ele independente do que a pessoa disser. Escutar constrói confiança, demonstra interesse, demonstra preocupação. Se você vai realizar uma venda e a pessoa só fala e não te escuta e te interrompe, você sente que ela não quer resolver o teu problema. Você sente que ela simplesmente quer empurrar o produto. Então nós precisamos desse cuidado. O escutar possibilita conduzir a conversa de uma maneira mais inteligente. Isso aqui é fundamental. Você é professor, você é professor. Se você escuta o feedback dos seus alunos, você consegue direcionar a sua aula a partir daquilo que para eles é mais importante. Agora, se eu não estou nem aí para aquilo que eles pensam, então eu não escuto. Aí eu falo o que eu acho que eu tenho que falar, dou a quem doer e eles que se virem para absorver esse conteúdo do jeito que eu estou mostrando. Nós precisamos desse cuidado. Escutar potencializa os resultados. Quem escuta o professor aprende mais. Quem escuta os pais toma melhores decisões na vida. Quem escuta o chefe é mais assertivo na maneira como conduz a profissão. Quem escuta os amigos estabelece simpatia e conexão. Quem escuta o cônjuge tem um relacionamento mais feliz. Escutar. E como é que a gente escuta? Existem algumas etapas. A primeira delas é fazer silêncio externo. A gente tem a tendência de falar, de responder, de justificar, de dar opiniões, de interromper as pessoas. Você é uma pessoa que interrompe quando está nervoso, quando está nervosa? Você fala por cima? Nós precisamos tomar cuidado com isso. É muito ruim quando alguém está dizendo, nós já estamos assim, não, já entendi. Ou então a gente corta porque acha que ela está falando besteira. Isso ofende. Essa é uma forma agressiva de comunicação. Cuidado, nós precisamos de escuta ativa. Isso é falta de respeito, mas também limita a nossa capacidade de resolver um problema. É simples assim. Nós precisamos vencer os nossos impulsos de sempre ter que dar uma opinião instantânea. Eu vou citar aqui outro trecho desse texto de Rubem Alves que diz assim: a gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer, como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansar da consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. No fundo, nós somos os mais bonitos. Cuidado com isso aqui. Vença o seu impulso e permita descansar da consideração. É muito mais elegante, é muito mais bonito, é muito mais saudável você dizer: olha, isso que você disse é difícil para mim assimilar agora, eu não estou conseguindo entender o seu ponto de vista do jeito que você gostaria, mas eu vou pensar a respeito e a gente volta a conversar em breve. É muito melhor do que ficar rebatendo a pessoa como se ela tivesse falado besteira. Nós precisamos também encontrar ambientes apropriados para as conversas, para que a gente não fale em ambientes que não dá para conversar, não dá para entender. Mas o mais importante, na escutativa, nós fazemos silêncio interno. É vencer o impulso para trazer uma ausência de pensamentos, ou seja, estar presente no seu próprio presente. Tem uma história de que um presidente americano uma vez foi perguntado sobre qual é a pessoa mais importante do mundo para ele. Quem é a pessoa mais importante do mundo para você, senhor presidente? Imaginaram que ele fosse falar de outra grande figura política, de uma pessoa religiosa ou de alguém da família dela. E esse presidente disse: a pessoa mais importante do mundo para mim é a pessoa que está na minha frente sempre. Porque se eu estou aqui, eu preciso estar aqui. Às vezes a gente não está. A pessoa está falando conosco sobre aquilo que é importante para ela e a gente está pensando no Masterchef que teve ontem e você pensou naquela receita e quer fazer com a sua avó na semana que vem e aí fica muito difícil
de você ter um bom resultado na escuta ativa. Outra coisa importante de escuta ativa, a gente presta atenção com o corpo. Então, enquanto a pessoa fala, eu olho nos olhos dela, claro, enquanto revezo com meus próprios pensamentos, mas tomo anotação, uma postura de interesse, olhando para frente. Eu estou ali fazendo sinais afirmativos com a cabeça. Quando você dá uma aula e a pessoa da plateia fica assim com a cabeça, para ela que você olha em muitos momentos para que você tenha confiança. É importante que você esteja mostrando para ela que você está sintonizado com aquilo que ela está dizendo. O que é que você não faz? Você não tem uma postura inadequada, está conversando com seu filho, adolescente, ele está no celular, debruçado para trás, não tem prazer em conversar com seu filho adolescente quando ele tem uma postura de quem despreza aquilo que você está dizendo. Você não fica no celular, você não fica bocejando, você não fica olhando o relógio toda hora, você não fica cutucando as unhas, você não fica digitando ou fazendo qualquer outra coisa que demonstre o seu profundo desinteresse. Nós precisamos desse cuidado. E durante a conversa? Durante a conversa, lembre-se que não é um monólogo. Por isso que é conversa, não é um discurso também da outra pessoa. Escutativa não é ficar em silêncio o tempo todo. É permanecer na linha de maneira acolhedora. Essa a questão. Conversa não é uma partida de golfe que você joga a bolinha para frente, depois joga a bolinha mais para frente. É uma partida de tênis, vai e volta. Mas não necessariamente interrompendo e dando opiniões. Eu posso ter palavras afirmativas. Enquanto a pessoa fala, eu vou dizendo, compreendo, entendi, estou te ouvindo, com certeza, verdade. Eu estou ali afirmando, eu estou ouvindo o que ela está dizendo. Segunda forma, paráfrase. Eu digo a mesma coisa que ela disse com as minhas palavras. Ok, então você está me dizendo que para você foi difícil o episódio de ontem porque você se sentiu tal. Isso é bom, porque mostra que você entendeu ou está se esforçando para entender o que ela está dizendo. Também você deve pedir esclarecimentos. Tira uma dúvida para mim, repete essa última parte. O que é que você quis dizer exatamente? Porque eu não consegui compreender bem. Isso é bom. Pelo menos uma vez, uma conversa importante, uma conversa difícil, peça um esclarecimento. Porque, às vezes, ao invés de combater o que a pessoa disse, faça ela dizer de novo. E dizendo de novo, às vezes ela mesma percebe que aquilo que ela disse não foi da melhor forma. E, por último, um resumo final. Você mostra que entendeu aquilo que a pessoa disse e dá uma chance dela corrigir se houver necessidade. Vamos lá, eu falo assim, olha, eu vou dizer o que eu entendi, você me corrige se eu estiver errado. Você então ficou chateado na reunião de ontem porque você entendeu que eu não valorizei a sua opinião quando o assunto chegou na metodologia de ensino? Isso, foi isso mesmo. Tá bom, então agora a gente conversa a respeito disso. Ou então eu vou pensar a respeito disso. Nós precisamos escutar. Eu gosto de uma frase do Frank Tiger que diz: aprenda a escutar, a oportunidade pode estar batendo bem baixinho à sua porta. Escuta ativa, uma demonstração de respeito, algo que melhora os relacionamentos, algo que melhora a sua produtividade e algo que pode ser simples porque vem da intencionalidade e não necessariamente das respostas geniais.